Direto via Facebook. Boa tarde a todos. É mais uma vez com imenso gosto que vejo colegas, amigos e companheiros reunidos no mesmo espaço para mais uma conferência. Sendo a partilha de conhecimentos absolutamente essencial na nossa perspectiva, é com especial satisfação que agradeço a presença de todos. Esta conferência, como sabem, é organizada pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. É também organizada pelo Rotary Club de Albufeira, a quem agradecemos. Obrigada, companheiros. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos centrar a nossa atenção naquilo que certamente interessa a todos. Hoje falaremos sobre amnistia e perdão de penas, Lei número 38A, 2023, de 2 de agosto. Como orador convidado, temos o gosto de receber o Sr. Dr. Juiz de Direito, Pedro José Esteves de Brito. Em síntese, o nosso convidado é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ingressou no Centro de Estudos Judiciários há 25 anos. Desde a conclusão do Centro de Estudos Judiciários é juiz de Direito, profissão que exerce em exclusivo desde então. Exerceu também funções em diversos tribunais da região centro e norte do país, maioritariamente na área criminal. Desde 23 de fevereiro de 2021, exerce funções como magistrado coordenador para o conjunto dos juízos central e local criminal, instrução criminal, local de pequena criminalidade e tribunal de execução das penas, todos sediados no município do Porto. Recentemente publicou na Julgar Online o artigo de anotação à Lei nº 38A de 2023, de 2 de agosto, intitulado Notas Práticas referentes à Lei nº 38A de 2023, de 2 de agosto, que estabelece um perdão de penas e uma amnistia de infrações por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, uma leitura que recomendo. A palavra será concedida, como sempre, ao nosso orador durante um período aproximado de 30 minutos. Após, iniciaremos o nosso debate. O debate será moderado pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos aqueles que manifestem tal intenção, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom, ou sinalizando essa vontade, utilizando aquela ferramenta disponibilizada por esta plataforma, que é uma mãozinha, para dar nota da nossa vontade de falar. As questões podem também ser colocadas via Facebook, seguindo o evento criado pelo grupo da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Sem mais, sem demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Pois, muito obrigado, doutora Carla Silva Cunha, e muito obrigado mais uma vez ao Rotary Club de Albufeira, a quem desde já saúde, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo. Para bem, agradeço muito ao Dr. Pedro Brito por, enfim, se dispor a vir conversar connosco sobre uma matéria com particular atualidade. Sobretudo porque a sensação que tenho, e se calhar arrisco-me a estar a ter algum grau de acerto, é que esta lei, enfim, não é das obras mais felizes e desafia claramente aquela presunção que o legislador colocou a seu favor no artigo 9º do Código Civil. Sendo assim, em qualquer dos casos, é que teremos certamente que aplicar, e muito agradeço, de facto, ao Dr. Pedro Brito por vir conferir uma racionalidade que a lei parece não ter. Em qualquer dos casos, e sem mais delongas, entrego a palavra a quem dela deve usar, que é o Sr. Dr. Pedro Brito. Ora, em primeiro lugar, quero agradecer, obviamente, o convite que me foi dirigido para participar nesta conferência pela doutora Carla Silva e Cunha. Efetivamente, a lei não é uma obra perfeita.
mas através dela foi estabelecida uma amnistia de infrações e um perdão genérico, por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, que teve lugar de 1 a 6 de agosto de 2023 em Portugal. Ora, falar da amnistia de infrações e perdão genérico é obviamente falar do direito de graça. E para sabermos do que estamos a falar, julgo que é necessário distinguir as várias espécies dos atos de graça. A amnistia, por definição, tem um caráter geral, abrangendo determinada categoria de factos ou de agentes, combinando ou não diversos critérios de modo a determinar a extensão do campo coberto pela própria amnistia. Diz-nos a lei, no artigo 128, número 2 do Código Penal, que a amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de ter havido uma condenação, faz cessar a execução tanto da pena e dos seus efeitos como da medida de segurança. Portanto, aqui, desde logo, há que desmistificar um conceito entre nós de que a amnistia está ligada ao procedimento criminal, o que não é verdadeiramente, ou melhor, não é totalmente exato. Ou seja, mesmo no caso de uma condenação, mesmo que transitada em julgado, desde que a pena ainda não tenha cessado todos os seus efeitos, ou seja, não esteja cumprida, não esteja extinta, a amnistia faz cessar a execução da pena e dos efeitos e, no caso de ser aplicável, a medida de segurança. Por seu turno, o perdão genérico distingue-se da amnistia apenas pela especialidade que a demarcação do seu campo de aplicação se faz não por referência a um grupo de factos ou de agentes, como na amnistia, mas a espécies de penas. O artigo 128, número 3 do Código Penal diz expressamente que o perdão genérico extingue a pena no todo ou em parte. Distingue-se destas duas modalidades o indulto. O indulto visa extinguir, diminuir, alterar, suspender, após uma decisão transitada em julgado, a pena aplicada contra uma pessoa individualmente determinada. Estabelece o artigo 128, número 4 do Código Penal, que o indulto extingue a pena, no todo ou em parte, ou substitua por outra mais favorável prevista na lei. Assim, o que distingue a amnistia e o perdão genérico do indulto é o caráter geral das duas primeiras, dirigida a um grupo de factos ou de agentes, no caso da amnistia, ou a espécies de penas, no caso do perdão genérico, em contraposição ao caráter individual do indulto, que é dirigido a pessoas concretas. Ora, na Lei 38-A/2023, 2 de agosto, estabeleceu-se uma amnistia de infrações penais, que tem aplicação a determinadas infrações, precisamente as praticadas até às 0 horas do dia 19/2/2023, e um perdão de penas instituído pela essa lei, que também tem aplicação às mesmas infrações, portanto, praticadas até às 0 horas do dia 19/6/2023, e a determinadas espécies de penas, todas as penas de prisão até 8 anos, penas de multa, principais ou de substituição até 120 dias de multa, prisão subsidiária, penas de prisão por não cumprimento da pena de multa de substituição e as demais penas de substituição, com exceção da suspensão da execução da pena de prisão, subordinada ao cumprimento de deveres, regras de conduta ou regime de prova, ou seja, aquilo que poderemos chamar a suspensão com condições. Mas quer a amnistia, quer o perdão, nesta lei, tem por referência, é estabelecida por referência a um determinado grupo de agentes, pessoas que tenham entre 16 e 30 anos de idade à data da prática do facto. Ora, no processo legislativo que antecedeu a dita lei, foi amplamente discutida a diferenciação de tratamento entre os agentes de um idêntico facto, com base unicamente na sua idade, quando do seu cometimento, em qualquer data, até às 0 horas do dia 19/6/23, alicerçada na faixa etária dos principais destinatários do evento mundial que se realizou de 1 a 6 de agosto de 2023 e assim num período temporal mais restrito e no qual não estavam impedidos de participar pessoas de qualquer outra idade. Ou seja, no fundo foi levantada a questão da constitucionalidade, tendo em conta a delimitação subjetiva da panóplia de pessoas abrangidas. Ora, quanto a esta matéria, eu julgo que o direito de graça tem que ser visto sempre como a contraface do direito de punir estadual, constituindo, no fundo, uma válvula de segurança do sistema em que a ordem jurídica corresponde, no caso da amnistia de infrações e perdão genérico, com um ato de clemência à própria severidade da lei, nomeadamente perante modificações supervenientes de caráter excepcional das relações comunitárias, constituindo um caminho para obviar em incorreções legislativas ou erros judiciários.
bem como para propiciar condições favoráveis a modificações profundas na legislação de caráter penal. Mas, se o é assim, sob o ponto de vista teórico, abstrato, dogmático, o entendimento do Tribunal Constitucional tem sido ligeiramente diferente do nosso Tribunal Constitucional. Sendo as leis da amnistia e perdões genéricos aprovadas pela Assembleia da República, no âmbito das competências que a Constituição da República lhe atribui, não sendo sindicável quanto à sua oportunidade, extensão e efeitos, e isso já o Tribunal Constitucional tem afirmado várias vezes, este mesmo Tribunal vem entendendo com significativa reiteração que nos óbvios parâmetros do Estado de Direito Democrático, a liberdade de conformação legislativa goza de um alargado espaço onde têm lugar preponderantes considerações não necessariamente restritas aos fins específicos do aparelho sancionatório do Estado e de prevenção dos factos do tipo de infração visados pela norma das leis da amnistia e perdão, mas também outras ditadas por pura conveniência pública e que, em última instância, radicam naquilo que se pode chamar a razão de Estado, atendendo-se, portanto, à totalidade dos fins do Estado. Ou seja, o Tribunal Constitucional tem reconhecido que na amnistia e no perdão genérico avulta uma ampla margem de manobra do legislador quanto à delimitação do campo de aplicação das medidas de clemência a tomar. Margem de manobra que acresce àquela que, à partida, assiste ao Estado na opção por punir, não punir ou deixar de punir e, em consequência, por tipificar penalmente determinados ilícitos. É certo que esta discricionariedade não é ilimitada. Ela tem que respeitar as normas e os próprios princípios constitucionais, que assim surgem sempre como um limite à atividade do órgão constitucionalmente competente para dispor sobre esta matéria. Ora, entre os princípios cujo respeito se impõe ao legislador ordinário competente para dispor sobre a amnistia e o perdão genérico de penas, conta-se precisamente o princípio da igualdade, consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Contudo, a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem admitido que o princípio de que a igualdade em leis da amnistia e do perdão genérico só recusa o arbítrio, só recusa as soluções materialmente infundadas ou irrazoáveis. Para o Tribunal Constitucional, assim, desde que a delimitação das situações abrangidas pela lei da amnistia ou perdão genérico seja feita segundo critérios suscetíveis de generalização, em função de circunstâncias não arbitrárias, do ponto de vista do Estado de Direito, para o Tribunal Constitucional, as mesmas respeitarão o princípio da igualdade. Razão pela qual, a menos que se inverta de uma forma surpreendente a jurisprudência do Tribunal Constitucional, julgo que, analisada a constitucionalidade sob o ponto de vista da delimitação subjetiva à luz do princípio da igualdade, o Tribunal Constitucional concluirá pela sua constitucionalidade. Seja como for, o direito de graça é necessariamente um direito de exceção. E, portanto, são excepcionais as normas que fazem parte de uma lei da amnistia e do perdão genérico de penas. Por força da natureza excepcional das normas, que estabelecem amnistias e perdões, elas não comportam aplicação analógica, sendo pacífico e uniforme o entendimento na jurisprudência de que, pela mesma razão, elas não admitem interpretação extensiva ou restritiva, devendo apenas ser interpretadas nos exatos termos em que estão redigidas. Ou seja, são insuscetíveis de interpretação extensiva e, portanto, não pode concluir-se que o legislador disse menos do que queria dizer. São também insuscetíveis de interpretação restritiva, pelo que não se pode concluir que o legislador disse mais do que queria dizer. E está afastada em absoluto a possibilidade do recurso à analogia, desde logo por força do artigo 11 do Código Civil, e, portanto, não pode estender-se a casos similares, o previsto na lei, para o caso que se tem como modelo e que se exporta para a situação tida por similar, mas que não é nem a mesma nem visada diretamente pela lei. Deste modo, diz a jurisprudência e a doutrina que se impõe uma interpretação declarativa, em que não se faz mais do que declarar o sentido linguístico coincidente com o pensar legislativo. Na interpretação declarativa, o intérprete limita-se a eleger um dos sentidos que o texto direta e claramente comporta, por ser aquele que corresponde ao pensamento legislativo. Assim sendo, a aplicação da amnistia e do perdão deve fazer-se sempre nos estritos limites da lei que estabelece tais medidas, de modo a evitar que se vá atingir na sua incidência, como facto penal distintivo, outras condutas suscetíveis de procedimento criminal ou outras sanções criminais.
Seja como for, se assim é, o certo é que toda a fonte necessita de interpretação para revelar a rega que encerra. E nessa perspectiva, a Lei 38/A/2023, de 2 de agosto, não constitui exceção. Ora, em sede de interpretação de normas, há que ter em conta o já falado artigo 9º do Código Civil. E, portanto, a interpretação tem que partir do teor literal da lei, que há de ser posta em claro, tendo em conta as regras da gramática e, designadamente, o uso corrente da linguagem, tomando, porém, em particular consideração, obviamente, os modos de expressão técnico-jurídicos. Para além do teor verbal, também têm que ser consideradas a coerência interna do preceito, o lugar em que se encontra, as relações com outros preceitos, a situação que se verificava anteriormente à lei, toda a evolução histórica, a história da gênese do próprio preceito, que resulta particularmente dos trabalhos preparatórios, e, finalmente, o fim particular da lei ou do preceito em singular. E isto é importante porque é essa luz cumpre ver, então, algumas das soluções legais que mais dúvidas ou polémica têm levantado e qual a solução que, a meu ver, essas mesmas regras impõem. Desde logo, começando pela delimitação temporal. Ao contrário do que pareceria numa visão ou numa leitura mais desatenta, estão abrangidos os factos ocorridos até à meia-noite do dia 18/6/2023 ou 0 hora do dia 19/6/23, e não os ocorridos até à meia-noite do dia 19/6/23. Só estes é que são suscetíveis de serem abrangidos pela amnistia de infrações disciplinares, militares, infrações penais e perdão de sanções acessórias e penas. Conclusão imposta pelo uso da preposição advérbio até e o significado corrente da expressão 0 horas, ou seja, a meia-noite de um dia é a primeira hora do dia seguinte. Também tendo presente as definições das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades e o sentido atribuído em anteriores diplomas à representação informática das 0 horas, que foi o que aqui foi seguido na Lei 38/A/2023, de 2 de agosto. Quanto à delimitação subjetiva, há também uma polémica que discute se estão ou não abrangidos os agentes com 30 anos de idade à data do facto. A meu ver, só os agentes que à data do facto tenham idade igual ou superior a 16 anos, mas que ainda não tenham completado os 31 anos de idade, são suscetíveis de serem abrangidos pela amnistia de infrações penais e perdão de penas. De facto, tem gerado alguma discussão saber se as referidas medidas de graça abrangem ou não as pessoas que à data da prática de facto tinham já 30 anos de idade. E, a meu ver, isto resulta do próprio evento a que está ligada esta lei. Ou seja, nas Jornadas Mundial da Juventude podiam se inscrever, ou melhor, os principais destinatários da Jornada Mundial da Juventude, melhor dito, eram os jovens, assim classificados como jovens de 16 anos, portanto, igual ou superior a 16 anos, e até aos 30 anos, ou seja, aos 30 anos era a data limite. Uma pessoa com 30 anos era ainda um principal destinatário desta Jornada Mundial da Juventude, embora, como já disse, qualquer pessoa de qualquer idade se pudesse inscrever. Ora, se a lei se ligou a este evento, fruto dessa idade dos principais destinatários, a meu ver não vejo razão para distinguir e, portanto, as pessoas com 30 anos e até por fazerem 31 anos estão abrangidos pelo âmbito, pela delimitação subjetiva desta lei. Convém também ter presente de que nos trabalhos preparatórios todas as entidades que se pronunciaram deram de barato que uma pessoa com 30 anos e ainda que não tinha 31 anos feitos estava abrangido por esta lei. É certo que nós utilizamos a mesma expressão, ou seja, entre quem tenha entre 16 e 30 anos, noutras normas, nomeadamente incriminatórias, e que são interpretadas de forma mais restritiva, nomeadamente, por exemplo, na Lei Tutelar Educativa, no artigo 1 da Lei Tutelar Educativa, ou no tipo legal de crime dos atos sexuais com adolescentes, estabelecido no artigo 171, número 1 do Código Penal. No primeiro caso, utiliza-se a expressão menor com idade compreendida entre 16 e os 16 anos, que é uma redação bem mais esclarecedora, e aí o agente tem que ter entre 12 ou mais anos e menos de 16 anos de idade, dado que já sendo maior será responsável criminalmente.
No segundo caso, ou seja, no crime sexual, no tipo legal de crime de atos sexuais com adolescentes, previsto e punido no artigo 173, número 1, utiliza-se a expressão com menor, para definir a vítima, com menor entre os 14 e os 16 anos, em que é interpretado como a vítima tem que ter 14 ou mais anos de idade e ainda não ter 16 anos de idade. No entanto, a meu ver, estas normas não são muito boas para ajudar à interpretação da Lei 38/2023, porque são normas que definem o âmbito de punibilidade de determinados comportamentos, enquanto que a presente lei se destina precisamente a definir o âmbito dos agentes agraciados, impedindo-os de sofrer a sanção que lhes poderia vir a ser aplicada ou que já lhes pode ter sido mesmo aplicada. Também tem sido discutido o facto de não existir esta delimitação subjetiva para a amnistia de infração das infrações disciplinares e para o perdão das sanções acessórias. Ou seja, a amnistia das infrações disciplinares e o perdão das sanções acessórias não é aplicável aquela delimitação do agente ter que ter entre 16 a 30 anos de idade. Embora a infração temporal tenha que ter sido praticada até às 0 horas do dia 19/6/2023. E dos trabalhos preparatórios, tendo em conta a posição que aí foi assumida, nomeadamente julgo pela Iniciativa Liberal, e na sequência do qual é apresentada a proposta de alteração do próprio Partido Socialista, vê-se que isso foi deliberado, ou seja, não é um esquecimento, foi deliberado. Essa ausência de delimitação subjetiva, embora com alguma quebra de coerência na própria lei em relação à amnistia das infrações penais e ao perdão das sanções penais. Por outro lado, isso resulta da ressalva do próprio artigo 3, número 1, primeira parte, que diz sem prejuízo do disposto no artigo 4º, o artigo 4º, onde é estabelecida a amnistia das infrações penais, e o artigo 3, onde estabelece o perdão de penas, verifica-se que se relativamente à mesma infração penal pela qual tenha sido aplicada uma pena, concorram a amnistia e o perdão, a questão da aplicação do perdão acaba por nunca se colocar, porque a aplicação da amnistia é sempre uma operação prioritária que vai deixar o perdão sem qualquer objeto. Ou seja, a amnistia prefere sempre a aplicação do perdão. E, a meu ver, é precisamente este o sentido da ressalva do artigo 3º, número 1, primeira parte. Outra questão, e entrando já propriamente no perdão, propriamente dito, outra questão que tem sido colocada é saber se o perdão de 1 ano às penas de prisão se aplica ou não às penas únicas de prisão superiores a 8 anos. E, a meu ver, o teor literal resolve esta questão, ou seja, só as penas de prisão inferiores ou iguais a 8 anos são suscetíveis de beneficiar do perdão, e isso resulta do artigo 3º, número 1. Sejam essas penas parcelares, em caso de diferentes condenações em diferentes processos, aquilo que se chama as condenações sucessivas, ou uma pena única, em caso de condenação em cúmulo jurídico. Ora, a meu ver, também, o teor literal resolve isto porque, primeiro, utiliza-se a expressão até, que é uma expressão inclusiva, ou seja, inclui as penas inferiores ou iguais até 8 anos. Para além disso, a lei fala em todas as penas até 8 anos, esclarecendo no artigo 3º, número 4, que, em caso de condenação em cúmulo jurídico, o perdão definido no número 1 incide sobre a pena única. Assim, em caso de diferentes condenações em penas de prisão, de cumprimento sucessivo, terá que se atender à medida de cada pena de prisão aplicada em cada decisão. E, em caso de cúmulo jurídico, à pena única, independentemente da medida fixada para as penas parcelares, dado que, neste caso, o perdão incide não sobre as penas parcelares, mas sobre a pena única. Assim, mesmo que a pena única sendo superior a 8 anos, por exemplo, 12 anos, seja aplicada englobando uma série de penas parcelares que, individualmente consideradas, são todas inferiores a 8 anos, este condenado não beneficia do perdão. Dos trabalhos preparatórios, resulta, de resto, que foi assim que a norma foi interpretada, nomeadamente pelas considerações tecidas no parecer do Conselho Superior da Magistratura. Na verdade, isto trata-se de uma opção legislativa de apenas considerar merecedores do perdão aqueles que, nas condições
previstas na lei tenham sido condenados numa pena não superior a 8 anos, sendo que esta opção não se pode dizer que seja completamente infundada ou arbitrária. No passado, em outras leis de amnistia, também já se considerou, já se atendeu à medida da pena de prisão para determinar qual a medida do perdão, sendo que havia uma diferenciação da medida do perdão consoante a medida da pena. Outra questão que tem sido também colocada tem sido se o perdão das penas, nas penas de prisão pode ou não ser inferior a 1 ano. E, apesar do teor literal do artigo 3º, número 1 da dita lei, que parece que aponta que é sempre de 1 ano, obviamente que a medida do perdão pode ser inferior a 1 ano. Basta pensar que se a própria pena de prisão for inferior a 1 ano, terá que ser perdoada a totalidade da pena de prisão na medida fixada, pois não se pode perdoar algo que não existe. Mas também, em caso de uma pena de prisão já parcialmente cumprida no momento da entrada em vigor da presente lei, caso o remanescente por cumprir seja inferior a 1 ano, o perdão não é de 1 ano, mas apenas na medida dessa parte da pena ainda não cumprida, o que não é propriamente indiferente para o condenado. Porque em caso de revogação do perdão, diz o artigo 8º, número 1, a pena ou a parte da pena na medida em que foi perdoada também terá que ser cumprida. Confusão tem sido o perdão das penas de multa, quer as penas de substituição, quer as penas principais. Porque aí foi estabelecido um perdão com uma lógica diferente do perdão das penas de prisão, dado que se prevê um perdão da totalidade das penas de multa aplicadas em medida inferior ou igual a 120 dias. Ou seja, não se perdoa uma parte das penas de multa, caso em que se estipularia, como aconteceu já no passado, que eram perdoados 120 dias de multa de todas as multas, mas são perdoadas sim as multas aplicadas na sua totalidade até essa medida de 120 dias de multa. Quanto ao perdão das outras penas, ou seja, a prisão subsidiária, a pena de prisão pelo não cumprimento da pena de multa de substituição, as penas de multa de substituição até 120 dias e as demais penas de substituição que não sejam a suspensão da execução da pena de prisão com condições, são também perdoadas na totalidade da medida fixada. E isto também resulta claro do teor literal da própria lei, ou seja, as várias alíneas do número 2 do artigo 3º são antecedidas da expressão são ainda perdoadas, só tendo sido estabelecido um limite quanto à medida das penas de multa suscetíveis de beneficiar do perdão, precisamente na alínea A do número 2 do artigo 3º. Ora, o próprio advérbio ainda significa algo mais, além disso também. Portanto, foi estabelecido algo mais do que o que já estava estabelecido no número 1. E no mesmo número, ou seja, no número 2 do artigo 3º, o legislador enunciou diferentes penas suscetíveis de serem perdoadas, mas só estabeleceu um limite quanto à medida da pena de multa a perdoar, não o tendo feito, a meu ver, deliberadamente, relativamente à prisão subsidiária, à pena de prisão pelo não cumprimento da pena de multa de substituição e quanto às demais penas de substituição que não sejam a pena de multa e a suspensão da execução da pena de prisão com condições. Assim, o perdão da prisão subsidiária ou prisão da prisão subsidiária não é aplicável o limite do número 1, nem fica limitada às prisões subsidiárias que resultem da conversão de penas de multa até 120 dias. E o facto de não ser perdoada uma pena de multa superior a 120 dias, mas já ser perdoada a prisão subsidiária resultante da conversão dessa pena de multa, em caso de não pagamento, apenas evidencia que o legislador pretendeu obter a cobrança dessas mesmas multas. Na verdade, relativamente a condenações em pena de multa, o perdão da prisão subsidiária só pode ser aplicado após esgotados os procedimentos com vista ao cumprimento da pena de multa, bem como depois de a própria pena de multa, não paga, ter sido convertida em prisão subsidiária. Por outro lado, caso se pretendesse que o perdão da prisão subsidiária ficasse sujeito ao limite de 1 ano do número 1 do artigo 3º, ter-se-ia utilizado o verbo abrange, tal como se fez no passado na Lei 9/2020, de 10 de abril, o chamado perdão Covid,
e na própria Lei 38/2023, relativamente à pena de prisão em regime de permanência na habitação, ou seja, no número 5 do artigo 3º. Também o facto de não ser perdoada uma pena de multa superior a 120 dias, aplicada em substituição de uma pena de prisão, mas já ser perdoada a prisão resultante da revogação da substituição, em caso de não pagamento, apenas evidencia uma vez mais que o legislador pretendeu obter a cobrança dessas multas. Na verdade, da mesma forma, só será de aplicar o perdão da pena de prisão por não cumprimento de uma pena de multa, de substituição, após esgotados os procedimentos com vista ao cumprimento desta, bem como depois de de revogada a própria substituição. Esta visão, chamemos-lhe economicista do legislador, também é evidenciada pelo simples facto de não terem sido amnistiadas, não terem sido, ou melhor, ter sido estabelecido um perdão das penas acessórias ligadas às contraordenações, mas não as próprias coimas. As coimas, o legislador pretendeu cobrá-las. Também já resulta do que tenho vindo a dizer de que está excluído do perdão direto a pena de substituição da suspensão da execução da pena de prisão com condições, ou seja, aquela que tenha ficado subordinada ao cumprimento de deveres e às regras de conduta e ou acompanhada de regime de prova. Aí, nesses casos, o perdão, conforme resulta do artigo 3º, o artigo 3º, número 3, o perdão só será aplicado uma vez revogada a suspensão da execução da pena de prisão. Este número 3, uma vez que a pena de suspensão, em substituição de uma pena de prisão sem condições, é totalmente perdoada por força do artigo 3º, número 2, a linha D, e a suspensão com condições, portanto, só beneficia do perdão se revogada, causa alguma perplexidade, se assim é, causa alguma perplexidade a redação do artigo 3º, número 3, que diz: o perdão previsto no número 1 pode ter lugar sendo revogada a suspensão da execução da pena, ou seja, em que aqui já não se fala na suspensão com condições ou sem condições, parecendo abranger as duas situações. E isto não há grande matéria para interpretar o porquê desta redação, uma vez que ela foi introduzida na proposta final da alteração do próprio Partido Socialista e não teve, dos pareceres que a antecederam, não resulta evidenciado a razão pela qual se pretendeu aqui neste número abranger as duas formas de suspensão, digamos assim. Quanto às exceções, também tem-se causado alguma perplexidade a forma como o legislador estabeleceu elencou várias circunstâncias que levam à exceção da amnistia e do perdão. Em primeiro lugar, o elenco das exceções é feito em função dos crimes, mas, independentemente dos crimes, das próprias vítimas, ou independentemente de tudo isto, de determinadas qualidades ou características do agente, ou, também independentemente de tudo isto, da própria pena aplicada, ou até da verificação de determinada agravante geral, que é a reincidência. Ou seja, o que eu quero dizer é que o facto de um crime não constar no elenco daqueles que, por si só, determinam a exclusão das medidas estabelecidas na lei em análise, não impede que o respectivo agente possa ainda assim não beneficiar destas medidas de graça por força das demais exceções igualmente previstas. Por outro lado, este artigo, e já estou a falar do artigo 7º, o artigo 7º foi claramente inspirado na chamada Lei do Perdão Covid, que se destinava só a condenados reclusos. E é a razão pela qual, em todos os números e as alíneas, se fala sempre em condenados, quando a amnistia também pode ser aplicada a não condenados. Isto aqui, a meu ver, trata-se evidentemente de um claro lapso do legislador e, obviamente, que não faz sentido, relativamente à mesma infração, distinguir como aplicável à amnistia se condenados e não condenados, ou seja, ainda não julgados. Também, relativamente à condição resolutiva do pagamento da indenização ou reparação a que o beneficiário tenha sido condenado ou lesado, estabelecida no artigo 8º, número 2 da Lei 38/2023, 2 de agosto,
A meu ver, estão incluídas as condenações do beneficiário do perdão a título de pedido de indemnização, também a título de arbitramento oficioso, aquele estabelecido no artigo 82A do Código de Processo Penal, mas não as condenações a título de perda, perdão, de perda de produtos ou de vantagens consagrada no artigo 110 do Código Penal. Onde, a meu ver, pode haver algum fundamento para uma eventual inconstitucionalidade direta, caso o Tribunal Constitucional mantenha a jurisprudência anterior, é o facto de a possibilidade de a recusa da aplicação da amnistia estar apenas prevista para as infrações penais, mas não já para a amnistia das infrações disciplinares. O Tribunal Constitucional já, por duas vezes no passado, apenas definiu que a lei em questão era constitucional, uma vez que não impedia o acesso do beneficiário ao direito, aos tribunais, e a um processo equitativo, uma vez que estava prevista a possibilidade de recusa da amnistia. Ora, essa possibilidade de recusa da amnistia está consagrada no artigo 11 relativamente às infrações penais, mas não para as infrações disciplinares. E, portanto, é legítimo equacionar se, não estando prevista essa possibilidade de recusar a amnistia das infrações disciplinares, não se terão violado aqueles direitos que o Tribunal Constitucional reconhecia como protegidos com essa possibilidade. Por fim, e quanto à competência, e espero não me ter alongado muito no tempo, no artigo 14 é inequívoca a atribuição da competência para a aplicação das medidas previstas na lei àquilo que aqui se diz a juiz da instância do julgamento ou da condenação, o que naturalmente se estende à revogação da própria lei. Na proposta de lei que antecedeu esta lei estava previsto o perdão do remanescente do somatório das penas em caso de cumprimento sucessivo das penas de prisão. E dos trabalhos preparatórios resulta que a intenção clara do artigo 14 foi evitar conflitos de competência com os tribunais de execução de penas. Aliás, conforme resulta de uma forma claríssima do parecer do Conselho Superior da Magistratura. Porquê? Porque coexistiam dois tipos de perdão. O perdão das penas, que em princípio era naturalmente da competência dos tribunais da condenação, mas o perdão do remanescente do somatório das penas em casos de cumprimento sucessivo, de penas de prisão, só poderia ser da competência dos tribunais de execução de penas. Razão pela qual o Conselho Superior da Magistratura pediu uma clarificação na competência. O curioso é que o legislador clarificou essa competência, mas expurgou da lei, não consagrou, o perdão do remanescente do somatório das penas em caso de cumprimento sucessivo. Isso não passou para a redação final. Ou seja, a meu ver, o preceito em análise não visou introduzir qualquer alteração no disposto no artigo 474, número 2 do Código de Processo Penal, que atribui uma competência clara aos tribunais de recurso relativamente, para a aplicação da amnistia e do perdão, relativamente aos processos que aí se encontrem no momento de entrada em vigor da lei em apreço. Embora também esteja seguro que quase de certeza não será essa a interpretação que vai vingar entre nós nos tribunais de recurso. Eram estas, no essencial e por hora, as considerações que entendi por pertinente partilhar convosco. Muito obrigado pela paciência com que me ouviram e fico disponível, obviamente, para qualquer questão que surja. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada pela exposição que acabou aqui de apresentar. É sempre bom ouvirmos falar sobre temas que ainda por cima são temas muito atuais e ainda com muito para discutir. Um agradecimento por isso muito, muito especial. Será um momento a rever, estou certa. Vamos iniciar o debate e, por essa razão, passo desde já a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Muito obrigado. E, como é habitual, pergunto a todos que estão a assistir se querem colocar alguma questão. Dirijo, aliás, esta pergunta especialmente ao Dr. Jorge Batista, uma vez que ainda antes do debate manifestou a intenção de colocar uma questão, uma específica questão que me parece
até em função daquilo que transmitiu, que será especialmente pertinente. Portanto, a todos em geral e ao Dr. Jorge Batista em particular, dirijo este repto. Então, obrigado. Eu vou aqui ler o que eu tinha enviado ontem à associação por ter um assunto relevante. Neste âmbito, eu vou informar que eu já fiz um pedido de fiscalização abstrata da lei Amnistia e Perdão de Penas, que neste momento está no Tribunal Constitucional, não a título individual, mas a título geral, e em particular no que se refere à restrição em termos de idade. No entanto, também fiz uma queixa à Comissão da União Europeia, porque a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 21 aqui, não são aqui, e pelo contrário. Então, eu vou aqui fazer a minha exposição, que vai ser um pouco dirigido ao Sr. Juiz Pedro Brito, onde eu entendi muito bem a forma pela qual ele apresentou e defendeu a lei, com muito profissionalismo. Então vou aqui assentar o cenário e dali vou ali emitir umas questões. Portugal é um Estado soberano e democrático. 2. Com a adesão à União Europeia, Portugal alterou a Constituição da República Portuguesa para integrar as normas europeias. Deste modo, o artigo 8.4 da Constituição da República Portuguesa integra de forma que não deixa aqui nenhum equívoco quanto às leis europeias que vigoram em Portugal da mesma forma que as leis nacionais. 3. A Constituição da República Portuguesa defende o princípio da igualdade no seu artigo 13. 4. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 21, proíbe a discriminação no geral e no que toca à Lei 38A/2023 de 2, a discriminação relativa à idade. 5. No entanto, esta lei sofre em termos de alicerces constitucionais. Não só conseguiu ser votada desta forma, na Casa da Democracia, que também passou o crivo da promulgação do Presidente da República, quando ele tem o dever de defender e cumprir a Constituição da República Portuguesa, conforme o artigo 127 da Constituição. 6. A separação dos poderes e independência dos órgãos de soberania, artigo 111 da CRP, já não parece funcionar. A mensagem comunicada por uma das bancadas políticas com maioria absoluta na Assembleia da República, no que toca às pessoas alvo da medida e, consequentemente, as limitações etárias, transpira até ao Ministério da Justiça. 7. Vários advogados pediram a aplicação da Lei 38A/2023 de 2 de agosto em processos onde o arguido condenado não contempla a restritiva da lei. Esta aplicação, fora da faixa etária, foi recusada sempre com a mesma fundamentação. Âmbito da JMJ, âmbito da lei, confirmação da constitucionalidade da lei. 8. É de sublinhar que o artigo 3 da Constituição da República Portuguesa, que valide os atos do Estado só quando as leis estão em conformidade com a CRP. Artigo com consequências gravíssimas por, de uma certa forma, admitir que a recusa da aplicação da lei Amnistia e Perdão de Penas a certas faixas etárias
aparente Portugal um Estado não democrático. Todas as ações judiciais que não aplicam esta lei sem limitações de faixa arbitrárias. 9. Na minha ação, esta lei já está a ser analisada pelo TC desde o início do mês, mas também uma queixa foi levada à Comissão da União Europeia para ser debatida na TGUE. Depois desta apresentação, eu vou aqui assentar as perguntas seguintes. 8A/2023 de 12 de agosto, no seu artigo 2, âmbito vai abranger pessoas com limitações na faixa etária, no que toca ao perdão de penas, e por oposição vai abranger todas as pessoas no âmbito da amnistia. Como é que este artigo possa aqui sustentar a constitucionalidade, quando um dos pontos assente sobre uma limitação das pessoas na faixa etária e constitui aqui uma inconstitucionalidade? 2. Quais são os elementos de recurso que podem ser utilizados quando em tribunal o juiz sustenta a constitucionalidade da lei de forma a limitar a defesa dos arbitros? 3. Serão as consequências desta lei sobre a independência dos órgãos de soberania, a nossa democracia, a imagem que foi veiculada por fora das nossas fronteiras, as indemnizações que deverão ser pagas a esta população que foi posta de parte por não cumprir a faixa. Quais serão as medidas? A outra pergunta. Quais serão as medidas a propor na Assembleia da República, que eu acho aqui importantíssimo, para legislar de forma que defenda a legalidade das leis, no respeito da CP e da legislação europeia? Aqui só vou sublinhar um ponto que é o Sr. Brito, o Sr. Juiz, limitou a sua apresentação sobre o conceito de igualdade da nossa Constituição no artigo 13. Mas a nossa Constituição não é só esta, porque faz parte também as leis da União Europeia, que aqui tem, e até vou sublinhar outro ponto, que é a regra do primado. Quando a gente temos duas normas que vêm aqui chocar-se, a norma europeia vai ser privilegiada sobre a outra. Bom, obrigado por me responder e boa conferência para todos e bom debate. Doutor Pedro Brito, ora bem, em primeiro lugar, eu não defendi a lei. Isso percebeu mal. Eu não defendi a lei. O que eu disse foi que, com base na jurisprudência anterior do Tribunal Constitucional e analisando esta questão à luz do princípio da igualdade, se o Tribunal Constitucional voltar agora a reafirmar aquilo que afirmou no passado, duvidava que viesse a ser declarado inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Isto foi o que eu disse. Relativamente, cumpre aqui também salientar de que são inúmeros, aliás, os acórdãos do Tribunal Constitucional citam-se todos uns aos outros, mas não deixa de ser inequívoco que a jurisprudência nesta matéria do Tribunal Constitucional, até à data de hoje, tem sido absolutamente uniforme. E não é à toa que nós tivemos no passado uma lei que todos conhecemos, como a lei da amnistia das FP 25 de Abril, e que passou no crivo da constitucionalidade. Precisamente por se entender do Tribunal Constitucional que não violava o princípio da igualdade, uma vez que permitia ainda um crivo de generalização, não obstante o crivo que foi estabelecido, e que, portanto, não era dirigida a indivíduos concretos, não obstante, como digo, a lei ficar conhecida entre nós como a lei da amnistia das FP 25 de Abril. Mas o Tribunal Constitucional considerou essa lei constitucional. E, portanto, é só para reafirmar isso. Muito me surpreenderia, ou seja, sob o ponto de vista... E porquê é que eu falei no princípio da igualdade? Porque foi esse o único princípio que nos trabalhos legislativos, desde a nota de admissibilidade do projeto de lei até à discussão final, foi sempre o único princípio constitucional que foi invocado como esta lei violando, sob o ponto de vista constitucional. Quando, a meu ver, ali até há uma flagrante violação da Constituição sobre outro prisma,
quanto à recusa da amnistia nas infrações disciplinares, em que acho que é precisamente o inverso, ou seja, se o Tribunal Constitucional mantiver a jurisprudência uniforme até então não tem como dizer que a lei é constitucional nesse ponto de vista, uma vez que não foi consagrada a possibilidade de recusa da amnistia quanto às infrações disciplinares. Era só esta precisão. Agora, eu não sou constitucionalista e, portanto, eu quanto a essa matéria posso ter a minha opinião pessoal, no entanto, sob o ponto de vista profissional, entendo que, tendo em conta esta jurisprudência anterior do Tribunal Constitucional, e não conheço outra, julgo que dificilmente o Tribunal Constitucional, a manter-se uniforme nesta jurisprudência, irá consagrar a inconstitucionalidade desta lei. Muito obrigado, Dr. Agora, Pedro já havia aqui, pelo não sei se já posso esclarecimento. responder aqui de viva voz a uma pergunta que foi aqui feita no chat pelo Sr. Desembargador, que por acaso eu deliberadamente não falei dela. Não sei se posso já responder. Com certeza, prossiga. Pronto, isto tem a ver, no fundo, o Dr. Ramos da Fonseca coloca aqui uma questão que tem a ver com a. Eu vou dividir em duas partes. Ou seja, por um lado, a coexistência, isto tem a ver com o cúmulo jurídico, ou seja, há uma condenação em cúmulo jurídico que abrange várias penas parcelares, cujos efeitos ainda não cessaram, a pena ainda não está extinta, e um dos crimes que foi abrangido é um crime amnistiável, chamemos-lhe assim. Portanto, a condenação transitou em julgado. A meu ver, o procedimento correto é, por despacho, tem que se declarar cessada, tem que se declarar amnistiado o crime abrangido pela amnistia e cessados os efeitos daquela pena parcelar. Como é que isto se declara? O declarar cessados os efeitos da pena parcelar não se traduzem numa diminuição aritmética da medida parcelar do crime amnistiável na pena única. Porque nós, ao determinarmos uma pena única, estamos vinculados, diz o Código, pelos critérios de determinação da pena única do artigo 77, número 1 do Código Penal, em que temos que atender à visão completa de todos os factos praticados e à personalidade do agente. O que é que isto em português quer dizer? Quer dizer que nós, à partida, não podemos dizer que uma pena parcelar, imaginemos 10 meses de prisão, teve o peso de 10 meses na pena única. E, portanto, esta cessação dos efeitos que o artigo 128 do Código Penal implica não se traduz necessariamente na redução aritmética da medida da pena parcelar aplicada pelo crime amnistiado à pena única. Portanto, ficamos aqui com um problema, que é declarado amnistiado o crime e declarado cessada a pena parcelar, isto é, ela é retirada do cúmulo jurídico. Ora, se o cúmulo jurídico só tiver uma outra pena, então essa pena renasce. E aplicamos o perdão a essa pena, se tal for o caso. O problema complica-se se tivermos mais penas. Aí, a meu ver, teremos que reformular o cúmulo. Há necessariamente que reformular o cúmulo. Porquê? Porque a moldura abstrata diminuiu. Ou seja, saiu um crime que nunca foi considerado na terminação da pena única. O fundamento legal para esta reformulação de cúmulo são ainda os artigos 77 e 78, que falam no conhecimento superveniente do concurso, e o 128 do Código Penal. E, portanto, é determinada uma nova pena, e nessa pena única é que se vai ponderar se aplica ou não o perdão. O que leva à terceira parte da questão, levantada pelo Sr. Desembargador, e é a coexistência, num cúmulo jurídico, entre penas perdoáveis e, vamos lhe chamar assim, a designação correta é uma pena parcelar aplicada por um crime perdoável e uma pena parcelar aplicada por um crime imperdoável. Para abreviar, pena perdoável, pena imperdoável. O que é que eu entendo? Precisamente por tudo aquilo que já disse, ou seja, nós à partida não podemos dizer que uma determinada pena parcelar teve um determinado peso dentro da pena única, mas com um limite. Ou seja, a pena única tem como limite mínimo a mais elevada das penas parcelares. Portanto,
se temos um cúmulo jurídico de uma pena parcelar e de uma pena parcelar imperdoável e de uma pena parcelar imperdoável, e se a lei no artigo 7º, número 3, diz, portanto, por um lado, no artigo 3º, número 4, manda aplicar o perdão à pena única. Em caso de condenação em cúmulo jurídico, o perdão incide sobre a pena única. E no caso das exceções, diz no número 7, número 3, de que a exclusão do perdão, que é aqui o que interessa, não prejudica a aplicação do perdão relativamente a outros crimes. Ou seja, o que o legislador diz é: eu quero que haja um reduto que nunca é reduzido, que é o crime imperdoável. Esse é um reduto. Nunca vê a pena reduzida. Mas a coexistência entre perdoáveis e imperdoáveis não prejudica a aplicação aos perdoáveis. Como é que se sai deste imbróglio? Cúmulo jurídico que abrange uma pena perdoável e uma pena imperdoável. Aplica-se o perdão à pena única com um limite. A medida do perdão não pode ser superior à pena parcelar do crime perdoável. Mas o remanescente decorrente da aplicação do perdão não pode ser inferior à pena do crime imperdoável. E assim se respeitam as duas coisas. Complicação número 4, que é quando há várias penas perdoáveis e várias penas imperdoáveis. Então aí, se a soma das penas parcelares perdoáveis for superior a 1 ano, não há problema quanto ao limite do perdão, quanto à medida do perdão, uma vez que o perdão seria sempre com o limite máximo de 1 ano, está respeitada a soma das penas parcelares. O remanescente decorrente da aplicação do perdão à pena única é que não pode ser inferior à mais elevada das penas aplicadas por crime imperdoável. Não sei se respondi isso, Sr. Desembargador. Respondeu, sim, senhor, caro Dr. Pedro Brito, e respondeu precisamente no sentido daquilo que eu pensava que fosse a solução. Mas assim fica de viva voz. Muito obrigado. Nada, obrigado. É um gosto ouvi-lo. Ora bem, muito obrigado, Dr. Pedro Brito, e muito obrigado até pelo ritmo que está a impor à exposição, o que é sempre interessante quando estamos neste tipo de circunstâncias e quando queremos abrir um debate. Em qualquer dos casos, pergunto a todos os participantes quem é que eventualmente que quererá agora intervir. Ora, e nesse caso, há uma outra questão que nos foi colocada por e-mail pela doutora Cátia Cruz Faria, que diz que existe uma aparente exclusão do tráfico de menor gravidade em face dos restantes tipos legais de crimes de tráfico estarem englobados, julgo pela exceção, que é o que ela quereria dizer. Mas coloco-lhe esta questão com este traço interpretativo que eu próprio introduzi, normalmente não gosto, mas parece-me que é isto, ou seja, não estão englobados na exceção. Penso eu que é esta a leitura que a doutora Cátia terá feito. E, de facto, a meu ver, não estão. Ou seja, na linha, no artigo 7º, número 1, a linha F, não sei como é que é de chamar isto, subsecção I, X, apenas se fala nos crimes de tráfico de estupefacientes previstos nos artigos 21, 22 e 28. É engraçado que esta questão não é nova. Na Lei 29 de 99, esta questão já se colocou. Eu julgo que no projeto da Lei 29 de 99 se punha precisamente estes artigos. Na fase de discussão da Lei de 99, que foi, no fundo, a última lei comparável que nós tivemos de amnistia e perdão de penas, porque a lei do Covid é uma lei especial, destinada apenas a reclusos e condenados e abrangendo fundamentalmente o remanescente do somatório das penas, dizia eu que isso deu aso a uma grande discussão. E o legislador esclareceu, ou seja, na versão final da Lei 29, eu vou tentar aqui encontrá-la, da Lei de 29, estabeleceu-se
só aqui ver se a encontro. Ora, Lei 29. Diz-se claramente que não estão, portanto, estabeleceu-se como exceção que estavam excepcionados. Ora, a ver se aqui encontro os condenados pela prática. Os condenados pela prática dos crimes ficou 21, 22, 23, 25, 26 e 28. Foi o que depois ficou na redação final. Aqui, o legislador apenas consagra como exceção o 21, 22 e 28. É curioso porque não abrange aqui o 24. O 24 é a agravação do crime, ou seja, as penas são agravadas quando o tráfico for feito num estabelecimento prisional, etc. É óbvio que, sendo aqui excepcionado o artigo base, digamos assim, o 21, obviamente que a agravação tem que estar abrangida como exceção, não fazia sentido. No entanto, a meu ver, não é aplicável o mesmo raciocínio ao tráfico de menor gravidade, porque se virmos o catálogo dos crimes que o legislador aqui elencou, não o fez apenas atendendo aos elementos constitutivos, ou ao bem jurídico, ou à gravidade do crime, atendeu também, por vezes, à própria pena aplicável. Ou seja, ele entendeu que, tendo em conta aquela pena, o crime deveria fazer parte do catálogo. Ora, como sabemos, no crime de menor gravidade, o crime, embora mantenha mais ou menos os mesmos elementos, com uma diminuição da ilicitude, não mantém de longe a mesma pena, é substancialmente menor. Razão pela qual eu também entendo que o crime de tráfico de menor gravidade não está excluído e, portanto, admite o perdão de penas. Muito obrigado, Dr. Pedro Brito. E eu volto a lançar o mesmo repto a todos os que estão a participar nesta conferência e atendendo à generosidade e ao caráter voluntarioso que o Dr. Pedro Brito tem revelado, pergunto se querem colocar mais questões. Bom, verifico com satisfação que estaremos todos mais esclarecidos. Resta-me agradecer a disponibilidade. Aparentemente haverá uma dúvida, gostaria de saber, mas não percebo o sentido da questão. Exceções do. Doutor Silva Cordeiro, se andar no chat, tem várias questões que foram sendo colocadas. A primeira delas foi até do doutor Hugo Pereira, que depois foi respondida pela mesma via pelo senhor doutor Pedro Brito. Se o doutor Hugo quiser indicar-nos qual era a questão, para que todos fiquemos esclarecidos, e ao mesmo tempo o doutor Silva Cordeiro vai ao chat ver quais são as questões que estão ali, e são várias, em fila de espera. Pronto, certo, vou ver então. Doutor Hugo. Doutor Hugo, não estamos a ouvir. Doutor... Continuamos sem ouvir, doutor Hugo. E agora também não. Mas já há aqui questões que já estão respondidas. Pela prática, sim, mas há aqui. Bom, eu sugiro nesse caso ao doutor. Mas eu julgo que percebi a questão do Dr. Hugo Pereira, aliás, foi aquela que eu respondi no chat, não é assim? Se quiser, Exatamente. Se quiser, eu reformulo. Portanto, a questão tinha a ver se, no fundo, o condenado que já prefez os 30 anos de idade, mas ainda não prefez os 31 anos de idade, estava ou não abrangido pela lei. Julgo que a questão era esta, ou seja, se abrangia ou não as pessoas com 30 anos de idade feitos, mas não ainda 31 anos de idade. E eu entendo, na verdade, que sim.
o artigo 2º, número 1, corresponde no essencial, e sem qualquer alteração de relevo nesta matéria, ao artigo 2 da proposta de lei, que deu origem, portanto, à lei de que estamos a falar. E a exposição de motivos dessa proposta de lei era um bocadinho equívoca. E dizia um parágrafo que eu vou ler para verem o quanto equívoco isso era. Dizia assim: uma vez que a Jornada Mundial da Juventude abarca jovens até aos 30 anos, propõe-se um regime de perdão de penas e de amnistia que tenha como principais protagonistas os jovens, especificamente jovens a partir da maioridade penal e até prefazerem 30 anos, idade limite das Jornadas Mundial da Juventude. Ora, na verdade, se este parágrafo que eu acabei de ler, que vem na exposição de motivos, se inicia claramente como também abrangendo entre os destinatários principais do referido evento as pessoas com 30 anos de idade, inclusive, faço ao uso da expressão até, que é inclusiva, depois claramente deles exclui as pessoas que tenham atingido a idade de 30 anos, para depois terminar o parágrafo, a voltá-los aí a incluir quando diz que os 30 anos era a idade limite das Jornadas Mundial da Juventude. E, como eu há pouco disse, independentemente disso, foi claramente intenção do legislador agraciar as pessoas por referência à idade dos principais destinatários do evento. E na informação disponibilizada no site da Jornada Mundial da Juventude, consta que este evento é dedicado aos peregrinos de todo o mundo com idades entre os 14 e os 30 anos de idade, embora seja permitido que peregrinos de outras idades também se inscrevessem. Assim, claramente, as pessoas com a idade de 30 anos eram também um dos principais destinatários do evento. Ora, sendo a idade máxima dos principais destinatários de tal evento as pessoas com os 30 anos de idade, ou seja, pessoas com 30 anos de idade, mas que ainda não tenham 31 anos de idade, então também terá que ser esse, a meu ver, o limite máximo da idade dos agraciados pela Lei 38A 2023 de 2 de agosto. E é curioso que, na nota de admissibilidade da proposta, foi claramente entendida como a mesma abrangendo as pessoas com 30 anos de idade feitos. O parecer do Conselho Superior da Magistratura, idem aspas, o parecer da Ordem, o parecer do Ministério Público não se pronuncia sobre esta questão, mas o parecer da Ordem dos Advogados resulta também claramente que a proposta de lei foi interpretada como abrangendo um universo de destinatários até, inclusive, aos 30 anos de idade. E só a dúvida só é levantada precisamente pelo Ministério Público, que entendeu que estariam abrangidas as pessoas até que prefaçam os 30 anos de idade. E solicitou que na redação final fosse clarificado o universo das pessoas abrangidas. Assim, a meu ver, dos trabalhos preparatórios, resulta que, apesar de ter sido pedida uma clarificação por parte do Conselho Superior do Ministério Público, o legislador manteve exatamente a redação proposta, atitude a que não terá sido alheia à posição de todas as entidades, as outras entidades que se pronunciaram, que interpretaram a proposta de lei como abrangendo os agentes com 30 anos de idade, à data dos factos, mas que ainda não tivessem 31 anos de idade. É certo que, sob o ponto de vista de linguagem, a proposição entre é uma situação intermédia entre o vermelho e o laranja. Mas se nós dissermos que uma feira decorre entre os dias 14, entre o dia 14 e o dia 16 de março, ninguém duvida que a mesma feira terá lugar nos dias 14, 15 e 16 de março. E, portanto, eu acho que semanticamente, sendo um dos sentidos possíveis da palavra, por si só não há qualquer razão para considerar excluídos os indivíduos com 30 anos de idade e eu tenho 30 anos de idade, ou melhor, eu tive 30 anos de idade enquanto não fiz 31 anos de idade. Muito obrigado, doutor. Há aqui uma questão que vem sendo colocada, de facto, no chat, que é se o perdão genérico consubstancia uma verdadeira amnistia. E, portanto, tendo em conta que foi essa a questão colocada, é essa que lhe coloco. Pronto, a amnistia é como, para além da delimitação ser diferente, ou seja,
rigorosamente, e sob o ponto de vista doutrinal, a amnistia abrange um grupo de agentes ou um grupo de factos. O perdão abrange um grupo de penas. Só que, embora entre nós haja quase o entendimento latente de que a amnistia se liga ao procedimento criminal, isso não é exatamente assim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, há esse entendimento de que abrange apenas o procedimento criminal e, portanto, não abarca as condenações, mesmo que transitadas em julgado. Não é bem assim, porque mesmo que haja, e isso é claro o artigo 128 do Código Penal, mesmo que haja uma condenação e mesmo que tenha transitado em julgado, desde que ainda não tenha produzido todos os seus efeitos e a pena ainda não esteja declarada extinta, então aí a amnistia opera. Opera e se a pena que foi aplicada fosse em abstrato abrangida pelo perdão, prefere ao perdão. Ou seja, o efeito agraciado, no fundo, é por força da amnistia e não do perdão. Razão pela qual, há pouco, mesmo aquela questão colocada pelo Sr. Desembargador no cúmulo jurídico que abrangia um crime que estava amnistiado, aí terá que ser desfeito e reformulado o cúmulo por força da amnistia e não do perdão. Não obstante, as duas coisas até poderem ser em abstrato aplicáveis à mesma situação. Não sei se fui claro. Julgo que sim, julgo que terá sido claro, mas peço a quem formulou a questão que, se entender que não está esclarecido, que reformula ou coloque de novo. Aqui foi também colocada aqui uma questão no chat de que se o perdão pode e deve ser feito na decisão final. Sim, entendo que sim, claro que sim. Tem que ser, a meu ver, tem que ser feito na decisão, a questão do perdão tem que ser analisada na decisão final. É uma lei, é curioso que tenha sido suscitadas, eu ainda era muito novinho na carreira, mas ainda apanhei uns resquícios da lei 29/99. E julgo, mas o senhor desembargador Ramos da Fonseca me corrigirá, eu julgo que nunca vi questionada esta questão. Ou seja, lembro-me de aplicar o perdão mal convertia a pena de multa não paga em prisão subsidiária. Lembro-me de aplicar nas sentenças, não se discutia esta questão. Curiosamente, esta questão tem sido muito discutida, mesmo entre magistrados. A meu ver, não há razões para não equacionar a aplicação do perdão no local próprio que é a decisão. Ou seja, se nós ali analisamos tudo o que tem a ver com a pena, mais sentido faz analisar o que poderia beneficiar o condenado, que era saber se ele beneficia ou não do perdão. Depois, esta questão divide-se numa outra em caso de tribunal coletivo, havendo divergência quanto aos crimes imperdoáveis, também será assim, deverá fazer-se voto de vencido. Pois, se os juízes, se imaginemos que era um caso de um roubo simples, eu entendo que ela é imperdoável. Os meus colegas entendem que não é, terá que ser tomada por maioria e quem discorda vota vencido. Doutor Pedro Extremo, temos também aqui uma questão colocada pela doutora Ana Vieira. Perguntei a ela se o doutor entende que o artigo 25 do Decreto-Lei 15/93 de 22 de janeiro é aplicável, a ele é aplicável a amnistia, uma vez que não consta das exceções do artigo 7º, a linha X. Peço desculpa, mas não apanha qual era o decreto-lei. O 15/93, do tráfico de estupefacientes. Mas ele está previsto. Está a falar de que crime, concretamente da O lei? artigo 25. Sim, isso já respondi. Para mim não está excepcionado, ou seja, é um crime perdoável. O tráfico de menor gravidade, previsto e punido pelo artigo 25 do Decreto-Lei 15/93 de 22 de janeiro, para mim é um crime perdoável. Temos aqui a doutora Cristina, que diz muitos e muitos parabéns, aclarou as minhas dúvidas, muito obrigada. Temos depois a exposição do doutor Ramos da Fonseca, o nosso desembargador. Tínhamos outra questão que foi colocada
pelo. Tem uma referência cubano, eu não consigo identificar, que diz: Boa noite, por favor, gostaria de saber quais são as exceções de uniformização da jurisprudência. Pois eu não sei muito bem como interpretar a pergunta. Se me pudessem esclarecer melhor, não sei a que é que se está a referir em concreto. Não sei se este nosso convidado se quererá esclarecer a questão. Eu sei que ele está ainda conosco. Se quiser fazê-lo, é esta a oportunidade. Bem, parece-nos que não. Vou passar ao Dr. Silva Cordeiro, que desenvolve o debate muito melhor que eu. Obrigado por este trabalho de interajuda, mas julgo que nesta altura que não haverá mais, mesmo agora sim, não haverá mais questões e, portanto, resta-me agradecer a todos os que participaram, os que assistiram e, obviamente, ao Dr. Pedro Brito pela imensa disponibilidade que revelou. Agradeço também, e neste caso, se me permitirem, quer à doutora Cláudia Calói e quer ao Sr. Desembargador Ramos da Fonseca, mas isso, desde logo, porque já não é a primeira vez que nos acompanha nestas tertulias jurídicas e é sempre um gosto revê-lo. É sempre um gosto. E, portanto, não me levem a mal os demais, mas teria que os destacar. A todos os restantes agradeço, obviamente, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo, o facto de terem participado. Muito obrigado e boa tarde pela minha parte. Obrigado eu mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Carla Silva Cunha, a palavra é sua. Obrigada, Dr. Silva Cordeiro. Doutor Pedro Brito, tem aqui um esclarecimento relativo à última pergunta. Não sei se vai esclarecer, se vai complicar, mas vou ler porque a isso sou obrigada. Gostaria de saber qual é a exceção relativa à obrigatoriedade de uniformização da jurisprudência. Pronto, eu não sei, a minha dúvida eu não sei se estamos a falar da uniformização de jurisprudência e se a pergunta se versa sobre quando é que eu posso ir contra uma jurisprudência uniformizada. Não sei se a questão é esta. E daí eu ter uma certa dificuldade em entender a questão, uma vez que, quer dizer, sobre esta matéria não há propriamente assim grande, que eu assim me recorde, aplicável a esta lei, grandes acórdãos de uniformização de jurisprudência. Mas seja como for, quer dizer, as exceções, não sabendo se é essa concretamente a questão, as questões são aquelas que vêm previstas na lei, ou seja, eu posso divergir da jurisprudência fixada quando invocar um argumento novo, sumariamente, ou quando a composição do Supremo Tribunal de Justiça tiver-se alterado de tal maneira que seja lícito concluir que, colocada novamente a questão ao Supremo Tribunal de Justiça, a resposta seria diferente. Mas, como digo, eu não sei muito bem. Pois, mas há a linha 7, agora já esclareceu. Há a linha 7. A linha D do artigo 7º da Lei 29/99, de 12 de maio, não está transponível. Portanto, agora foi feito aqui um esclarecimento de que jurisprudência é obrigatória, assento 2/2001. Mas este assento 2/2001 era dirigida para a redação do artigo 7º, a linha D da Lei 29/99. Que não é exatamente a redação da nossa lei. No entanto, a meu ver, a fundamentação desse artigo serve para interpretar o atual artigo 4º desta lei, que, como disse, tem uma redação completamente diferente do artigo 7º, a linha D da Lei 29/99, de 12 de maio.
E porquê que serve? Porque o que o artigo 4º diz que são amnistiadas as infrações penais cuja pena aplicável não seja superior a 1 ano ou a 120 dias de multa. É o que diz a lei atual, que não era o que dizia a lei 99, 12 de maio. E, a meu ver, a fundamentação desse acórdão de uniformização de jurisprudência, agora dito acórdão para fixação de jurisprudência, é no sentido de, portanto, a questão que se coloca é, no fundo, dizer, então, como é que eu determino quais são as infrações amnistiáveis? São aquelas que são puníveis com uma pena de prisão até 1 ano e que no próprio crime estabeleçam ou, em alternativa, uma pena de multa até 120 dias? Para mim, a resposta é não. Ou seja, nós determinamos os crimes que estão abrangidos pela amnistia, se puníveis com pena de prisão, pelo limite que aqui é estabelecido, 1 ano de prisão. Se puníveis com uma pena de prisão e pena de multa, seja cumulativamente que ainda há, ou em alternativa, pelo limite da pena de prisão que aqui é estabelecido, 1 ano de prisão. E se o crime só é punido com uma pena de multa, e ao contrário do que podem pensar, ainda há crimes só punidos com uma pena de multa, então atendemos ao limite da pena de multa. E para mim, a utilidade desse acórdão para fixação de jurisprudência 2/2001 reside não no dispositivo, no que decidiu, porque a redação é diferente, mas sim na fundamentação. Ou seja, lendo essa fundamentação, conclui-se da forma como eu concluo na interpretação do artigo 4º. Obrigada, doutor. Temos aqui também a doutora Alexandra Basílio a agradecer-lhe a exposição e a dar os parabéns pela iniciativa, uma iniciativa que diz ter sido com conteúdo de excelência. Um agradecimento também da doutora Beatriz Furtado, que diz que tivemos uma excelente explanação. O doutor Hugo Pereira também agradece a excelente exposição do senhor doutor. A doutora Manuela diz muito obrigada também. O mesmo diz o doutor João Botelho. Excelente exposição, é aquilo que diz também Elisa Gil. São algumas das notas que eu fui retirando aqui. O doutor Paulo Pina acaba de escrever muitos parabéns pela iniciativa e pelo teor da conferência. A doutora Eugénia diz grande orador, muito obrigada. Doutor, há aqui imensas, doutora Maria Manuela Mendes, muito obrigada, excelente iniciativa também. Enfim, eu acho que efetivamente a iniciativa foi muito boa e é isso que vamos sentindo pelas mensagens que vão chegando, não só através do nosso chat, como através dos e-mails, como através do Facebook, que esteve sempre a bombar, como dizem os jovens. Às vezes é difícil controlar todos estes meios de comunicação e transmitir todas as mensagens que nos vão chegando, mas a verdade é que a opinião é unânime, de facto a exposição foi claríssima e quando assim é temos que agradecer ao nosso orador. Muito obrigada, doutor. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada, com certeza vou aborrecê-lo numa outra circunstância. Espero que não a propósito de outra lei da amnistia e perdão. Eu depois peço ao doutor, ao nosso desembargador Ramos da Fonseca para me ajudar a convencê-lo a falar se houver uma nova lei. Deixem-me dizer aqui que esta é uma excelente iniciativa e é um exemplo a repetir. É isto que vão dizendo aqueles que nos acompanham. Eu quero deixar aqui uma saudação muito especial também à doutora Beatriz Furtado, ao nosso desembargador Ramos da Fonseca, que é meu cúmplice foi meu cúmplice nesta hora e é um dos responsáveis também por esta organização.
Muito obrigada, Dr. Pedro. Obrigado mais uma vez, obrigado. Muito obrigada também, Dr. Silva Cordeiro. Agora sim, vamos terminar, mas antes temos necessariamente que agradecer a presença de todos aqueles que online estiveram connosco. Um agradecimento especial ainda aos companheiros do Rotary Club de Albufeira, Dr. Jorge Manuel Azevedo e doutora Ana Vieira. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação de Direito, Dr. António Cordeiro da Cunha, que estiveram aqui presentes a vários, o que fazemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação de Direito estão disponíveis através do canal YouTube e da página de Facebook da Associação. Agradeço mais uma vez a presença de todos, foi muito, muito bom vê-los. Marcamos encontro para o próximo mês com um novo tema e novo orador. Continuação de boa tarde, saúde. Obrigada. Boa tarde a todos e mais uma vez obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.